jejuar? O jejum é uma ferramenta poderosa do Senhor e muitas vezes nós não jejuamos ou jejuamos da maneira errada porque nós não sabemos de fato para que ele serve. Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre a importância do jejum e da melhor maneira de fazer, então fica aqui comigo. E eu já peço, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Bom, eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de pergunta perguntando para vocês quais eram as maiores dúvidas em relação ao jejum. Eu fiz um compilado das perguntas que mais se repetiram e nesse vídeo eu vou responder cada uma delas com vocês. A primeira pergunta é: por que nós devemos jejuar? E a resposta dela é muito simples. Nós devemos jejuar porque o jejum é uma recomendação bíblica. No Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, foi instituído um dia de jejum que era conhecido como o dia da expiação. No Antigo Testamento, o jejum ele é muito ligado ao arrependimento e ao ato de se humilhar diante de Deus. Em Joel 2, do 12 ao 13, diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. No Antigo Testamento nós temos também vários exemplos de pessoas que jejuaram. Lá em Esther diz que ela convocou a todo o povo um jejum de 3 dias, ela estava prestes a tomar uma atitude perseverante diante do Senhor. Em Esdras 8:21 diz que eles se humilharam diante de Deus com o jejum, pedindo ao Senhor que eles pudessem fazer uma viagem em segurança. Em Jonas 3 diz que quando Nínive se arrependeu diante do Senhor, eles proclamaram um jejum coletivo. E em 2 Samuel 1, Davi, ele jejuou pelo luto. Então, no Antigo Testamento, a gente tem vários exemplos de jejuns e jejuns em propósitos diferentes. Jesus, ele também jejuou. A Bíblia diz que antes dele começar o seu ministério público, ele foi levado ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias. Posteriormente, lá em Lucas 5, do 33 ao 35, Jesus falou que chegaria um tempo em que ele voltaria para o Pai e nesse momento, os seus discípulos e aqueles que o seguem deveriam jejuar. Então, se Jesus disse que nós jejuaríamos, nós precisamos jejuar. A segunda pergunta é: o que é o jejum? As perguntas que eu coloquei no Instagram, houveram algumas perguntas do tipo: eu posso jejuar a internet? Eu posso fazer um jejum, ficar algum tempo sem as redes sociais? Eu posso fazer um jejum de ficar um tempo sem assistir filme? E segundo a palavra de Deus, o jejum diz respeito à abstenção de alimento. Todas as outras coisas são um propósito que nós podemos fazer diante do Senhor, mas o jejum, ele diz respeito ao alimento. E para ser de fato jejum, ele deve ser sempre ligado à oração. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: jejum sem oração é dieta. E essa frase faz todo sentido. Não adianta a gente tirar um alimento da nossa vida, achar que está jejuando ao Senhor, se o nosso jejum não está ligado à oração. A terceira pergunta é: quais são os efeitos do jejum nas nossas vidas? Muitas pessoas veem o jejum como uma troca. Então elas jejuam, pedem algo para Deus e esperam que o Senhor realize aquilo que elas pediram porque elas jejuaram. É como se fosse uma barganha, do tipo: Senhor, eu estou jejuando, então eu mereço receber aquilo que eu estou pedindo. Nessa visão, o efeito do jejum é simplesmente me proporcionar aquilo que eu quero. Mas essa não é uma perspectiva bíblica. O jejum, ele não muda o coração de Deus. O jejum, ele muda o nosso coração. Para te mostrar essa verdade de uma maneira bem clara, eu quero refletir com você Marcos 2, do 19 ao 22, que diz o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este ainda está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo força a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. Tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova.
Aqui, Jesus estava falando acerca do jejum. E ele falou o seguinte: olha, enquanto eu estou aqui na terra, os meus discípulos não precisam jejuar. Mas quando eu for enviado ao céu, quando o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Vamos relembrar que depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo, o grande Consolador, foi nos enviado. E o que Jesus ele quis ensinar aqui? Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. O que significa essa ilustração que Jesus usou? O vinho, quando ele está novo, ele precisa ser colocado em um recipiente. Nesse recipiente, ele fermenta e acaba expandindo. Quando um vinho novo é colocado em uma vasilha de couro velha, na fermentação, quando ele expande, a vasilha estoura. Tudo é perdido. Então, o vinho novo precisa ser colocado numa vasilha de couro nova, porque à medida que ele expandir, a vasilha nova também vai expandir e nenhum vinho vai ser perdido. Por que Jesus usou essa ilustração quando ele estava explicando acerca do jejum? Para recebermos mais do Espírito Santo, nós precisamos sermos uma vasilha nova. E uma das maneiras para a gente ser essa vasilha nova é através do jejum. Então, eu jejuo. Quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne. E esse é o efeito do jejum na minha vida. Eu passo a morrer para mim mesmo. Eu ganho uma maior sensibilidade do Espírito Santo e estou pronto para receber mais de Deus. Uma pessoa que tem a prática do jejum na sua vida, ela tem uma maior sensibilidade ao Espírito Santo e muito provavelmente uma maior unção. E é por isso que lá em Marcos 9, quando os discípulos eles tentam expulsar um demônio de um menino e eles não conseguem, Jesus falou: essa casta só sai por jejum e oração. Porque a prática do jejum mortifica a nossa carne e abre espaço para que o Espírito Santo venha nos encher cada vez mais. E é dessa forma que nós obtemos a autoridade dos céus para expulsar esses tipos de demônios. Bom, a última pergunta é: quais são os exemplos práticos do jejum? Eu quero compartilhar 3 com vocês. O primeiro é o jejum parcial. É o tipo de jejum que a gente restringe algum tipo de alimento. A gente tem um exemplo lá em Daniel 10:23, onde ele jejuou carne, vinho e manjares desejados. E ele comeu frutas e legumes durante 3 semanas. O segundo tipo é o jejum com água. Esse foi o jejum que Jesus fez, que está lá em Mateus 4:2, quando ele foi levado ao deserto. A Bíblia diz que durante os 40 dias Jesus não comeu nada. Muito provavelmente ele bebeu água. O terceiro tipo é o jejum total. É um jejum onde as pessoas não comem e não bebem água. Esse é o exemplo do jejum de Esther, onde ela convocou o povo para jejuar 3 dias e não beber água e nem comer nada. Também é importante ressaltar que não existe um tempo determinado e específico para o jejum. Eu preciso fazer em 3 semanas, 1 mês, 10 dias, 1 dia. A Bíblia não dá esse tipo de especificação. Isso é algo que nós precisamos orar diante do Senhor e estabelecer com Ele. É muito importante a gente ser fiel e temer ao Senhor. Quando a gente estabelecer um jejum, a gente precisa ir até o final com Ele. Outro ponto importante é que uma pessoa que não jejua 12 horas não consegue jejuar 24 horas. O jejum a gente precisa ir aumentando ele aos poucos. Essa é a maneira saudável de se fazer. Se você assistiu até aqui, eu te incentivo a fazer um jejum semanal. Depois você me conta quais foram as mudanças na sua vida. Muito obrigada, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo que chamou a sua atenção e me segue também lá no Instagram, porque lá eu coloco mais conteúdos. Deus abençoe.